Todo produtor sabe, em algumas épocas do ano, a alimentação natural do gado, por meio do pasto, fica mais escassa. E aí que entra em ação medidas alternativas para que a produção tanto de corte quanto de leite não seja prejudicada. Na sala de aula que iniciaremos hoje, vamos falar sobre suplementos alimentares. Vale a pena assistir. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um quadro Sala de Aula do Senar. Meu nome é Tiago Rodrigues, eu sou assessor técnico de pecuária leiteira da CNA e zootecnista. O tema de hoje a gente vai discorrer um pouco sobre as alternativas para a alimentação do rebanho em épocas de escassez de forragem. Todo o sistema produtivo hoje, seja ele corte ou leite, ele é muito dependente da produção de volumoso. E essa produção de volumoso, ela está diretamente correlacionada a situações de clima que definem a melhor hora de se plantar, a melhor hora de se colher. E quando a gente analisa todo o sistema produtivo no Brasil, a gente tem marcado muito nitidamente uma estacionalidade de produção. Hoje, quando a gente faz essa divisão da produção de forragem ao longo do ano, a gente vê que mais de 80% da forragem é produzido no período chuvoso ou no período onde tem condições favoráveis ao crescimento do volumoso. Então, um fato marcante da produção hoje é não depender exclusivamente dessa produção apenas no período das águas. O que o produtor, o que o técnico tem que estar sempre em mente é a questão de se planejar para que, na época de escassez de forragem, na época da seca, onde as condições de temperatura, luminosidade e clima não sejam favoráveis à produção da forrageira que é adaptada ao sistema hoje utilizado da maioria das propriedades. Então, o primeiro ponto é esse, ter o produtor e técnico ter em mente que a característica produtiva do seu sistema ela é balizada quase que exclusivamente, principalmente nos sistemas produtivos a pasto, na produção de forragem. E o que a produção de forragem nos diz sobre o sistema? Quando a gente tem um momento onde a marcação por seca é muito grande, onde o período de seca é muito grande, a gente tem uma redução da produção animal, quase que exclusivamente por falta de alimentação ou alimentação inadequada em quantidades menores. O animal ganha menos peso, produz menos leite, reduz seu crescimento, proporcionando aí uma idade de primeira cria, por exemplo, nas fêmeas leiteiras mais elevados. Então isso tudo traz para o produtor um resultado que não é proposto nem condizente com a atividade. O que o produtor espera é que a atividade, no final das contas, seja uma atividade rentável, seja sustentável no longo prazo. Nos sistemas basicamente condicionados à utilização de pastagens, essa produção de forragem na época das águas sustenta o sistema de uma forma mais homogênea. O produtor não tem tanto desafio. Quando a gente analisa hoje os sistemas de produção, tanto para leite quanto para corte no Brasil, a gente vai ver uma dependência muito grande da utilização de pastagens. E essa utilização de pastagens, ela tem o seu máximo aproveitamento durante o período das águas, onde todas as condições climáticas são favoráveis ao crescimento da forrageira. Com o passar dos anos, após a formação inicial dessa pastagem e uma recorrente desafios de época de águas e secas, aí controlando, claro, a intensidade de pastejo por intermédio da taxa de lotação de animais, essa pastagem, se não tiver nenhum tipo de manutenção, ela começa a degradar. Então é importante o produtor e técnico ter essa visão de planejar a atividade, de forma que nas épocas mais desafiadoras do ano, a época da seca, por exemplo, ele tem o planejamento de volumoso para substituir essa pastagem que já não supre mais as necessidades do animal. Alternativas para suprir essa carência alimentar, a gente tem duas. A primeira seria o uso de concentrados, é uma alternativa mais cara do ponto de vista econômico,
E a segunda, que é a que a gente vai tratar ao longo da aula, que seria a produção de volumoso especificamente. Todo sistema de produção hoje, ele é baseado em uma relação simples entre suprimento de alimento, aquilo que a gente tem a oferecer ao animal, aquilo que a gente vai condicionar o animal a comer, em contrapartida relacionado à demanda desse animal, à exigência nutricional desse animal. Então, esses dois fatores, suprimento e demanda por alimento, ditam a maioria dos sistemas produtores hoje. O produtor tem que ter isso em mente. Não adianta ele trabalhar com animais com alta demanda ou alta exigência nutricional se eu não tenho a parte de fornecimento de alimento para esse rebanho. A parte de suprimento e demanda, ela tem que ser muito bem pesada, muito bem balizada aí na tomada de decisão de qual sistema utilizar ou no dia a dia, na decorrência das adversidades que o sistema vem impondo ao produtor, de saber como trabalhar com um ou com o outro. Basicamente, o que a gente pode tratar em termos de suprimento são condições de fomento à produção de forragem. O primeiro ponto, clima e fertilidade do solo. São fatores que o produtor não controla. Fertilidade do solo, o produtor pode até adubar, essa condição o produtor consegue trazer de forma externa para o sistema. Mas a questão de clima, a não ser a condição de irrigação aí, que pode favorecer a questão de levar água para o sistema, essa o produtor controla. Mas temperatura, luminosidade já foge da alçada do produtor. Disponibilidade de área. Isso é outro ponto importante a ser discutido na questão de suprimento, porque se eu tenho uma área não compatível com a quantidade de alimento que eu tenho que produzir, eu tenho que buscar alternativas. Seja a área arrendando a área de vizinho, comprando forrageira já pronta. Então, esse é outro ponto que reforça bastante a característica e a importância de se trabalhar com o suprimento. E o terceiro ponto é a espécie vegetal ou a espécie de forrageira que eu vou trabalhar. Esse ponto está intimamente ligado à necessidade da cultura. Se eu tenho um sistema de baixa tecnologia, onde eu não tenho aporte de investimento para conseguir fazer ou conseguir trabalhar com a forrageira que exige um pouco mais de nutrientes, por exemplo, eu vou ter que trabalhar com alternativa que seja menos exigente em nutrientes. No caso da braquiária, por exemplo. Então, essas nuances da questão de suprimento têm que ser muito bem planejadas e muito bem articuladas dentro da propriedade hoje. O segundo ponto, com relação à demanda, a característica do animal em consumir, é um ponto crucial também do nosso planejamento. O primeiro ponto, número de animais por categoria. Num sistema de corte, por exemplo, onde eu tenho uma lotação, onde eu posso variar a taxa de lotação na pastagem, eu consigo controlar aí o consumo da forrageira. Então, esse ponto, nesse ponto eu consigo controlar o suprimento de forma a atender a demanda animal. Com base nessa demanda, a gente também calcula o desempenho produtivo do animal, ou estima esse desempenho. A gente vai sempre suprir esse animal para uma estimativa de desempenho, seja ele ganhos de peso em quilo de carne, seja produção de leite. Então, tudo isso está condicionado à demanda animal, à característica do animal em consumir, com a parte de suprimento. E o último ponto da questão da demanda seriam as estimativas de consumo. Eu tenho a forrageira, eu estimei que um desempenho produtivo para aquele animal X e eu tenho que estimar o quanto que esse animal vai ganhar para me atender, para me trabalhar com o suprimento adequado para que ele tenha o ganho produtivo ou atinja os índices produtivos que eu almejo dentro do meu sistema. Exclusivamente falando agora da suplementação volumosa. Essa suplementação ela tem um objetivo principal, principalmente porque ela é feita em sistemas menos tecnificados
exclusivamente no período da seca, de manter condição corporal do animal ou produzir, já em sistemas mais tecnificados, com o objetivo de produzir carne ou leite sem perder as mesmas características ou os índices produtivos que eu tinha no período das águas, no período da seca. Como alternativa, a gente tem, para suplementação volumosa, três principais culturas aí, ou principais métodos que a gente consegue trabalhar. O primeiro deles, capineiras, seja ela de cana-de-açúcar ou capim-elefante, capim-napier. Silagens, seja ela de milhos, propriamente sorgo, ou a cultura propriamente seca, que seria o caso dos fenos, que é onde o capim-tifton ou a forrageira se retira-se dela a questão a parte úmida dela e dessa forma ganhando a possibilidade de guardar esse alimento e fornecer para os animais no período de escassez de forragem. O primeiro deles, com relação às capineiras, basicamente é uma reserva de forragem que o produtor tem na propriedade hoje. Ela pode ser de capim ou de cana-de-açúcar e exige uma série de manejos que a gente define o potencial produtivo a partir dessas características de manejo que a gente adota. Adubação, cortes, altura de corte, tudo isso está relacionado à sua produtividade de matéria seca no final, para que você vai ter de condições para oferecer aos animais. Com relação à capineira de capim-elefante, a gente tem uma boa... São sistemas hoje que comumente utilizam essa forrageira, são sistemas hoje de pequenas a médias propriedades de leite, por exemplo. Ela tem uma boa produção de matéria verde por área, chegando aí a 100, 170 toneladas de matéria verde por hectare, em 3 a 4 cortes. O grande empecilho aqui é que o período melhor de se manejar a capineira, ou que você vai ter uma melhor resposta de produção, é o período das águas, onde se concentram aí até 3 cortes dessa forrageira. Então o produtor tem que saber manejar essa capineira de capim-elefante justamente no período mais crítico, onde a produção é maior, para que quando chegar o período da seca ele tenha essa reserva de forragem de forma pronta para ser utilizadas. A maior dificuldade é relacionada a essa questão dos cortes, qual a melhor época de manejar a forrageira de uma forma geral, e o que a gente vê hoje a campo são animais com boa resposta, tratados quase que exclusivamente com capineiras de capim-elefante, produzindo até 25 kg de leite em sistemas de produção de leite um pouco mais tecnificados. Com relação a outro tipo de capineira, com cana-de-açúcar, a gente tem aí uma alta produção por área, pode chegar aí de 80 a 140 toneladas por hectare. É uma cultura relativamente de fácil implantação e manejo. O produtor tem essa facilidade de adquirir mudas com o vizinho ou mudas que venham de doação. Então isso traz uma economia para o sistema também com relação a custo na compra de mudas. Ela tem uma outra característica muito importante de ser destacada, que ela atinge o maior valor nutritivo justamente na época da seca, onde a pastagem já não está dando mais, não está atendendo as exigências do animal, então o produtor tem essa alternativa de trabalhar com a cana, só que apesar dela concentrar esse valor nutritivo na época da seca, ela tem uma limitação que é a baixa digestibilidade da fibra, porque é um volumoso com alta concentração de lignina, indigestível no rumen do animal. O baixo teor proteico, que é um dos limitantes, não é um empecilho, porque a gente consegue corrigir isso. E essa correção, à medida que a gente faz ela no coxo, a gente consegue trazer a cana que tem de 2 a 3% de proteína para teores mais elevados de proteína que atendam à exigência do animal. Então, a princípio, a cana que trabalhada in natura, ela deve ser corrigida aí com 1% da mistura sulfato de amônia, ureia, para que, contornando a questão
do baixo teor de proteína, a gente tenha um alimento de uma melhor característica para oferecer para o rebanho. Um outro ponto aí que a gente pode destacar, esse em menor proporção, vai depender da região onde a propriedade está inserida, é o bagaço de cana-de-açúcar. É um subproduto, principalmente da fabricação de álcool de açúcar. Ele tem baixa digestibilidade, 25% a 35% só, que praticamente ficou ali a parte lignificada da cana, então isso para o animal, de certa forma, é um limitante em termos de nutriente. Contém alto teor de lignina, o consumo é reduzido justamente por esse alto teor de lignina, esse alimento fica mais tempo retido no rumen, o animal tem que ruminar mais para tentar quebrar isso, e o outro limitante importante é aquele mesmo vindo da cana-de-açúcar, com a proteína muito baixa. Então ele é alternativa, mas para ter uma fonte de volumoso para aqueles sistemas onde a dependência de concentrado é um pouco maior, o produtor usa o bagaço de cana-de-açúcar para ter mais efetividade e fibra no rumen do animal. Uma outra alternativa bastante viável aí é a formação ou a produção de feno. Pode ser tanto de leguminosa como de forrageiras gramíneas. Teor de umidade, quando a gente vai trabalhar com esse tipo de material, varia entre 10% a 15%. Atenção especial deve ser dada ao estágio de desenvolvimento da planta, de pegar sempre fazer a fenação sempre que o material esteja com a proporção maior de folhas do que colmos, antes de iniciar sua fase reprodutiva. Coloração, sempre tender, na hora que você vai fazer a compra desse material já pronto, comprar materiais que tenham bastante participação, mais folha do que colmo, e de coloração esverdeada e livre de substâncias estranhas. Então essas foram as alternativas volumosas dessa primeira aula para o produtor se planejar para um período de escassez de forragem, um período seco do ano. A gente tem várias alternativas aí, todas elas devem ser bem pensadas pelo produtor, principalmente pela relação custo-benefício. Não adianta eu trabalhar com melhor volumoso se eu não tenho uma resposta animal correspondente àquele tipo de alimento que eu estou oferecendo ao rebanho. Muito obrigado e até a próxima.